Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10 no Day After, né? Aproveitando, ainda saboreando a vitória do Santos contra o Curitiba na Copa do Brasil e antes da partida contra o Goiás neste domingo, o Bustos parece que está encontrando o caminho para a equipe alvinegra. Se conseguir repetir este desempenho fora de casa, então, por que não sonhar, como já disse o próprio Bustos? Vou falar sobre estes temas no vídeo de hoje, em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 3020 1877. Conheço o trabalho também nas redes sociais. Você está chegando agora conhecendo o nosso trabalho aqui no canal 10 neste momento, então peço a gentileza de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações e deixar o like, que também é importante para o nosso trabalho ser mais reconhecido, dar mais engajamento. E se você também quiser, torne-se membro do canal, venha participar com a gente aí de discussões longas e reflexivas sobre o Santos no nosso grupo do WhatsApp, tá certo? Bom, o dia seguinte, após a vitória, né, porque ontem, quando eu terminei, ontem não, né, logo depois da partida, já nem sei que horas eram, eu deixei transparecer mais a emoção do que outra coisa, né? E até me esqueci, por exemplo, de falar que o Bauerman fez uma baita partida, né? Fez uma baita partida. Eu ia até citar isso no Esporte em Destaque desta sexta-feira, mas infelizmente o programa não foi ao ar por problemas técnicos, né? Tivemos uma pane lá no áudio e tivemos que interromper. Aliás, peço aqui publicamente desculpas a todos que estavam acompanhando, ao Dr. Rafael Cobra e ao companheiro Felipe Camargo, que estavam lá apostos para participar do programa. O que eu dizia era o seguinte: muita gente comentou depois do jogo, o time agora tem raça, os jogadores estão correndo. Na verdade, os jogadores estão correndo a mesma coisa, a raça é a mesma de antes. A diferença é que agora o time corre de forma organizada, de forma ordenada. O jogador sabe qual é o setor em que ele precisa se encaixar. Ele não precisa correr igual um aloprado, de um lado para o outro, igual um doido, né? Em time desorganizado acontece isso. Aliás, o Robert me falou isso uma vez, né? O ex-jogador Robert, campeão de 2002, grande nome do time de 95, um dos grandes nomes daquele time, que quando o time está organizado, os setores estão compactados, o time rende. Então por isso, por exemplo, que talvez hoje o Velasquez tenha subido de produção, apesar de ter falhado outro dia numa bola aérea que ele não subiu e tal, e o Velasquez já era taxado por alguns como um jogador inútil, que não serviria, que foi uma péssima contratação, e talvez ele não seja titular, mas ele pode ser útil ao longo da temporada, ser um zagueiro para complementar, para entrar em algumas partidas, para entrar no segundo tempo, enfim. É um jogador que está aí no elenco. O Bauerman, a mesma coisa. Já tinha gente dizendo, o Bauerman não presta, foi uma contratação ruim, e fez a partida que fez, né, contra o Curitiba. Enfim, outros jogadores, o Léo Batistão acho que não precisa nem falar, né, a forma como ele cresceu, jogando pelo lado direito. Aliás, esse era um outro negócio que eu ia dizer. Eu defendi a escalação do Juan Seco no lugar do Ricardo Goulart antes da partida, mas perceba que quando o Juan entra no jogo, ele tira o Léo Batistão e mantém o Juan na posição do Léo Batistão, ou seja, pela direita, diferentemente do que aconteceu em outros jogos, quando ele entrou na meia, ou pelo lado esquerdo, ou como centroavante. Até pela questão física, o Juan Seco lembra muito o Léo Batistão, o porte, né? Então ele foi para o lado direito. Isso quer dizer que talvez mais à frente, talvez até neste domingo, quando o Bustos resolver escalar um time alternativo, ele já troque peças que correspondam às titulares. Por exemplo, se o Batistão não jogar, eu não duvido nada que o Juan comece do lado direito, né? Precisa ver quem vai fazer o meio ali. Enfim. Então o Bustos ele conseguiu organizar o time de uma forma, pelo menos em casa ainda, né? Fora parece que está procurando esse caminho, mas ele encontrou um jeito do time jogar que essas peças vão sendo trocadas e vão se adaptando. O Júlio foi muito bem na partida. É outra situação, jogador em fase de adaptação, de conhecer o futebol brasileiro, de conhecer os novos companheiros, né, de entender a posição dele e a função dele dentro de campo. Então ele cresceu.
A gente espera que isso aconteça com o Ricardo Goulart também. Vai precisar se insistir um pouco nele, ele vai jogar mal algumas outras partidas, mas ele pode com o tempo fazer o que o Batistão está fazendo agora, pelo lado direito, ele pode fazer pelo meio. Então, os jogadores cresceram, o Zanocelo com o Fernandes, a dupla que deu liga. O Fernandes jogou muita bola, mas o Zanocelo também, com passes, com chegadas ao ataque. Outro dia fez gol, outro dia deu um chute de fora da área que quase saiu. Então, assim, vai se encontrando um time ideal, uma espinha dorsal, e você vai trocando eventualmente uma peça ou outra, ou mudando o sistema, ou mudando a escalação, porque a temporada é muito puxada. O Santos tem uma decisão na quarta-feira da semana que vem contra o La Calera. E se repetir a intensidade do jogo de quinta-feira contra o Curitiba, ganha e ganha com sobras do La Calera, não tenho dúvida quanto a isso. Mas, se esse time entrar em campo contra o Goiás neste domingo, eu não sei se consegue repetir a intensidade. Aí é que tá. É necessário colocar todos os titulares para enfrentar o Goiás? O que dizem os exames, a parte física? Tem alguém que está prestes a estourar? Será que vale a pena voltar o Maicon agora já para ele pegar ritmo novamente? Então tem gente para entrar no time que não tem uma diferença técnica assim tão grande para os que estão atuando, salvo uma outra posição. Então você pode contar com o Kaique, pode contar o Felipe Jonathan, claro, hoje está bem abaixo do Lucas Pires na questão da lateral esquerda, mas você tem o Sandri, você tem o Camacho, você tem o Lucas Barbosa, né? O próprio Angulo, que entrou bem na equipe, e ontem, e na quinta-feira fez um jogo diferente até, quando saiu da área para trocar passes, né? Então é o entendimento dos jogadores em relação ao aspecto tático, onde eles se sentem mais confortáveis, e a parte física parece que está equilibrada, e questão de um ou outro jogador como o Goulart, por exemplo, de se adaptar ao sistema. Então, quando eu ouço as pessoas dizerem assim, o time corre, agora tem garra, não sempre teve, nunca faltou. O que faltava era organização. E é por isso que eu digo, será que e pergunto na verdade, será que o Bustos encontrou o caminho, né? Será que depois de até sofrer com algumas críticas, eu também fiz críticas ao Bustos, até como um alerta para que ele não acontecesse com ele o que aconteceu com outros treinadores que até tinham boas ideias, como o caso do Ariel Holan, coitado, que jogaram ele na roça, falaram para ele, pode escalar o time C contra o Corinthians, e deu no que deu, né? Não é que falaram para ele escalar, mas deram a ele essa liberdade, talvez sem explicar para ele a importância de ganhar aquele clássico no Campeonato Paulista do outro ano. Então, o Bustos agora talvez esteja mais à vontade no clube, esteja entendendo melhor a situação e consegue fazer o Santos jogar de uma forma como a gente não via há muito tempo, né? Eu disse no pós-jogo e estou repetindo agora, uma forma como a gente não via desde o time do Cuca lá na Libertadores de 2020. Eu torço para que isso continue, mesmo com um time alternativo contra o Goiás, a gente não sabe ainda se vai acontecer, que o time possa ser competitivo, não precisa ter a mesma imposição fora de casa, sempre é um pouco mais difícil, que teve contra o Curitiba, mas eu acho que é possível com o tempo o Santos se impor em relação a alguns adversários do mesmo nível, de nível inferior, né? Contra adversários mais fortes ele tem condição de competir, ser efetivo às vezes no contra-ataque, então vamos ver o que o Santos consegue nesse momento. O jogo do Curitiba talvez seja, o jogo do Goiás talvez seja o jogo destes próximos em que ele tem a condição de preservar jogadores. Ele não vai poder fazer isso contra a La Calera, contra o Ceará, porque é jogo em casa, precisa ganhar, então eu acho que não tem como poupar. Depois tem o Banfield, dependendo do que acontecer nesse jogo da semana que vem, talvez ele possa usar um outro jogador diferente contra o Banfield, se a classificação estiver encaminhada. E aí depois é o jogo contra o Palmeiras, né? Que obviamente não dá para poupar ninguém. Então se tem um jogo que ele pode preservar, é contra o Goiás. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser esse ritmo, essa sequência. Repito, o Bustos parece que encontrou um jeito do time jogar, uma espinha dorsal, com alguns ajustes, algumas evoluções desse grupo. O Santos pode continuar sendo bastante competitivo na temporada, e torneio de mata-mata é aquilo, né? Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, você vai chegando, se bobear, você está lá numa reta decisiva, numa semifinal, numa final. E no Campeonato Brasileiro dá para ser regular, pontuar bem em casa, buscar um pontinho fora, uma vitória fora, e ficar sossegado nessa parte de cima da tabela do campeonato. Só para encerrar, eu vou aqui destacar uma estatística do Lucas Mussetti, do UOL, que diz o seguinte:
o Santos não vencia 2 jogos, perdão, não vencia 2 jogos consecutivos por 3 gols ou mais de diferença desde 2014. Ele colocou no Twitter, em 29 de janeiro de 2014, fez 5-1 no Corinthians, e no dia 1º de fevereiro de 2014, 29 de janeiro, depois 1º de fevereiro, 5-1 no Botafogo de Ribeirão Preto. Foram 2 goleadas por 5-1. Essa nova sequência tem uma vitória de 4-1 com o Cuiabá e 3-0 sobre o Curitiba. E desde 2017 o Santos não tinha 6 vitórias seguidas na Vila Belmiro, né? E isso também é bastante relevante que se diga, porque a Vila, muita gente acha que não, mas ela faz diferença para o Santos quando está lotada, quando está pulsando, e eu espero que ela esteja assim na semana que vem, na quarta-feira, contra a equipe do La Calera na Copa Sul-Americana. Claro que a gente vai se reencontrar ainda antes do jogo contra o Goiás, né? Vamos ver se vai ter live surpresa no final de semana, mas o pré-jogo com certeza nós teremos. Então é isso, vamos aproveitar, né, esse momento importante do Santos, de bons resultados, de vitórias e da constatação de que o trabalho está dando frutos, está começando a dar confiança ao torcedor de que o Bustos vai poder manter esse time altamente competitivo na temporada, tá certo, meus caros? Então eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.